Dois pontos essenciais para você costurar as suas roupas em máquina doméstica. Você sabe quais são? É o que eu vou ensinar vocês no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e nesse canal eu te ensino a costurar suas próprias roupas apenas com a máquina doméstica. Estamos com mais um vídeo para o nosso aquecimento. Pra quem não sabe, gente, do dia 1 a 8 de abril vai acontecer a Semana do Zero a Peça Pronta. Um evento online gratuito onde você vai sair de lá, como o nome mesmo já diz, com a sua peça pronta. Então, se você gosta de costurar, tá iniciando na costura, ou você não entende nada de costura, mas sonha em costurar suas próprias roupas, já clica no link que tá aqui abaixo do vídeo e faça a sua inscrição, que a gente vai aprender, você vai sair de lá com a sua primeira peça para você passear por aí, prontinha, lindinha, maravilhosa e de um jeito super simples. Então clica no link, se inscreva. E as aulas aqui do aquecimento são pra gente se preparar, então elas são importantíssimas pra gente chegar na semana aquecidas, né? Como o nome já diz, aquecimento. E hoje eu vou falar para vocês de dois pontos que são essenciais para a gente conseguir esse resultado. Porque não basta costurar, né? A gente tem que ter um acabamento bonito, tem que ser um ponto bonito. E quem tá iniciando ou quer começar aí na costura, às vezes tem essa dificuldade. E quando a gente fala de dois pontos essenciais, quais são os dois pontos essenciais que a gente tem nessa máquina? Vou mostrar aqui pra vocês. Poderia ser, né, o reto e o zigue-zague, porque são os dois pontos que a gente vai usar. Algumas máquinas têm os pontos decorativos, mas os pontos que a gente mais usa são esses dois aqui. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, não. Eu quero falar com vocês sobre esses dois pontos aqui, na verdade, essas duas regulagens. E por que disso? O que que acontece? Quando a gente vai regular a máquina, a gente sempre pensa na tensão da linha, né? É uma dificuldade que as iniciantes têm, sempre me mandam. Poliane, como que eu faço a regulagem da tensão? E nem sempre o problema tá na tensão da linha. Você regular a largura e o comprimento do ponto pode fazer toda a diferença aí na hora do seu acabamento. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E qual que é o nosso maior medo? A gente conseguir costurar, né? A gente pode até conseguir fazer aquela peça, mas não fazer uma peça usável, não fazer um acabamento bonito que você consiga usar aquela peça, sair na rua, ficar feliz, falar pra todo mundo que foi você que fez. Então, você ter um acabamento bonito vai te ajudar na hora de você costurar uma peça usável. Não basta só costurar, tem que ser uma peça bonita. E essa regulagem aqui vai te ajudar. Então, esses dois pontos aqui, que vai ser a largura e o comprimento, podem te ajudar nessa hora. E como que a gente faz isso? Qual que são a diferença? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na prática pra que serve esses dois botões, tá? E qual que é a diferença dele na hora de fazer o ponto. Aqui a largura, às vezes vocês até sabem um pouquinho na relação do zigue-zague, porque ela faz muita diferença no zigue-zague, largura e o comprimento. Mas também no ponto reto. Na hora que a gente vai colocar o ponto reto, regular a largura e o comprimento também faz muita diferença. Então, vamos parar de falação e vamos ver na prática? Vou explicar pra vocês agora aqui na prática como que vocês vão usar isso no dia a dia da costura de vocês, quando vocês forem costurar suas próprias roupas. Então, vamos começar. Primeira dica que eu dou aqui pra vocês. Quando vocês forem testar o ponto, usem um tecido duplo, tá? Pega um tecidinho e dobra ao meio. Por quê? Quando a gente vai costurar, a gente nunca costura um tecido sozinho, sem nada. Então, pode ter diferença, tá? Quando vocês forem regular, seja tensão, testar agulha, testa com o tecido duplo. Se a gente for fazer uma barra, a gente vai dobrar, o tecido vai estar duplo, triplo. Se a gente for fazer uma união, o tecido vai estar duplo. Então, a gente nunca costura tecido. Na hora de costurar, né, as próprias roupas, a gente nunca costura ele sozinho. Então, por que que na hora que a gente testa, a gente vai testar sozinho? Não, né, gente? Então, já vamos testar ele, ó, dobradinho em dois. Então, peguei aqui o meu retalho, vou posicionar ele aqui, coloquei uma linha escandalosamente chamativa para vocês conseguirem ver, certo? Então, a gente vai começar falando aqui do nosso ponto reto. Coloquei aqui no meu pontinho reto. Essa regulagem vai funcionar para qualquer máquina, tá? Independente se a sua tem esse pontinho com elasticidade. A gente não vai falar desse pontinho azul. Para quem não sabe, esse pontinho azul aqui, ó, que é esse aqui, em algumas máquinas tem esse pontinho azul, que é o nosso ponto com elasticidade. Mas aí a gente fala disso em um próximo vídeo. Hoje a gente vai focar no ponto reto comum. A única máquina que a gente não vai conseguir fazer essa regulagem
única no modo de dizer, né, gente? São as mini máquinas. A mini máquina, ela já vem com seus pontos pré-programados. Mas se a sua máquina tem o botão de largura e comprimento, você vai conseguir fazer todas essas regulagens igual a minha, tá? Então, vamos começar aqui, colocar no número 4, ó. Aqui é o comprimento do ponto, que seria o quê? A distância de um ponto no outro. E aqui é a largura do ponto, que seria o quê? Quanto ele vai ir para o lado, tá? Largura, comprimento. O meu estão em botõezinhos desse jeito. Pode ser que o botão de vocês esteja aqui na frente. Em máquinas mais antigas, às vezes o botãozinho fica aqui na frente ou aqui do lado. E esse botão aqui, pode ser que ele não tenha números. Pode ser que ele tenha só um desenho de zigue-zague, tá? Então, se tiver um botãozinho aí com desenho de zigue-zague, é esse botão aqui. Primeiro, eu coloquei aqui no 4 e vou colocar aqui no máximo que tem, no 6, certo? E eu vou mostrar pra vocês o que significa isso. Agora, eu vou colocar aqui, vou fazer a costura ali pra vocês verem como que vai ficar. E aí, vocês já vão entender logo na primeira costura essa diferença, tá? Então, ó. Poliane, não vi nada de importante. Costurou reto. Não vi nada de incrível, mas prestem atenção aqui em um detalhe. Vocês estão vendo que a agulha não tá centralizada? Ela tá bem aqui na esquerda. Se a gente fosse fazer uma costura com agulha dupla, por exemplo, nesse momento a nossa agulha já tinha quebrado, por uma pequena distração. Então, vocês viram o quanto é importante entender sobre o comprimento e a largura do ponto? Se vocês colocarem a largura errada, ela pode quebrar a sua agulha. Ah, Poliane, mas a agulha tá na esquerda porque você deixou pra esquerda. Não, ó, a minha agulha tá centralizada, tá? Ela não tá pra esquerda, não. E por que ela foi pro lado? Porque a nossa largura aqui está no 6. Então, quando a gente vai costurar reto, a largura sempre, gente, sempre tem que estar no 0, ó. Mudei pro 0, vejam que a agulha centralizou. Eu vou mudar aqui sem vocês verem, presta atenção na agulha se mexendo, ó. Estão vendo ela mexendo? Então, aquele botão, ele influencia. Então, a largura, no caso da costura reta, ela não serve para nada, só para quebrar agulha. Tem que estar no 0. Costura reta, 0. Lembrem disso, costura reta, 0. Fechou? Essa parte já entendemos, né? Então, ela não influencia na hora de fazer o ponto. Ela não vai deixar o ponto mais bonito ou feio ou qualquer coisa do tipo. Mas ela pode quebrar a tua agulha. Então, presta muita atenção nessa parte. Então, essa parte, fechamos. Já descobrimos que a largura tem que estar no 0 pra gente costurar reto. E agora, pra que a gente serve aqui o outro botão? Esse botãozinho aqui, ele é o comprimento do ponto, tá? Então, quando a gente costurou ele no 4, ele ficou bem largo. Deixa eu até tirar aqui pra vocês verem. Ela ficou bem longe um ponto do outro, ó. Vocês conseguem ver? Ó, o ponto deu um pulinho longe do outro. Quanto mais a gente apertar aquele botão, quanto mais a gente diminuir, mais apertadinho fica, certo? Então, se a gente colocar no 1, por exemplo, vai parecer que não vai sair do lugar. Vou costurar ali. Na costura reta, gente, isso aqui parece ser bem óbvio, mas a hora que a gente começar a falar do zigue-zague, isso aqui vai fazer muita diferença, tá? Por isso que é importante, ó. Parece que ela não sai do lugar. Então, quando a gente vai costurar reto, a gente não usa numerações baixas, porque senão acontece isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como o ponto fica apertado. Não dá nem pra enxergar. Estão vendo que esse aqui a gente consegue ver certinho, ó? Um ponto começou aqui, terminou aqui. Começou aqui, terminou aqui. Esse aqui a gente nem consegue ver. E quando você faz isso, além de ficar difícil para desmanchar, se for o caso, ele repuxa o seu tecido. Ele não deixa bonito. Então, a gente não usa numeração baixa do comprimento quando a gente vai fazer o ponto reto. Poliane, então significa que esses dois botões não servem para nada, porque você não pode usar ele no 6, não pode usar ele no 0 aqui no 1. Não, não é isso. Eles servem para regular o zigue-zague. Então, quando vocês forem costurar em ponto reto, tentem usar o 4 e o 3. 3,5 no máximo. Abaixo disso, eu não recomendo. Certo? Então, costura reta, já definimos. Use entre 4 e 3. E aqui na largura do ponto, sempre no 0. Agora, vem a parte importante, quando a gente mudar aqui para o zigue-zague. Aqui tá no zigue-zague, vou colocar aqui também no ponto 4 e aqui eu vou manter no 0, ó, tá vendo? Então,
comprimento no 4, largura no 0. E vou costurar aqui pra vocês verem o que que acontece. Percebam que não aconteceu nada. Ela costurou reto. Por quê? Esse botãozinho aqui, que tem que estar no 0 quando a gente vai costurar reto, quando a gente vai fazer o zigue-zague, ele não pode de jeito nenhum estar no 0. Parece complicado, gente, mas vocês podem até anotar aí num cantinho, quem tiver mais dificuldade. Costura reta é sempre no 0, mas o zigue-zague nunca é no 0. Então, é só você pensar que é o contrário, certo? E aí vai ser fácil de lembrar. Então, às vezes você fala, ah, minha máquina não tá costurando zigue-zague. Por quê? Porque você não mexeu aqui. Por isso que eu falei que às vezes ela tá aqui na frente e ela tem um desenhinho de zigue-zague. Agora eu vou aumentar pra vocês verem. Vou colocar no 6. Aqui eu vou manter tudo igual, tá? E aí vocês vão ver a mágica acontece, né? Vai ficar diferente. Deixa eu puxar aqui a linha, ó. Agora ela fez um zigue-zague. Tá bom, Poliane. Até aí foi muito óbvio. Nada que eu não precisasse saber, que eu já não soubesse, no caso, né? Porque agora a gente conseguiu fazer. Só que vejam que esse zigue-zague, ele tá bem aberto. Se a gente fosse fazer um acabamento, por exemplo, na lateral de um tecido, para não desfiar, isso aqui não seria tão útil. Ela ia desfiar do mesmo jeito, ó. Vejam esse tecido aqui, por exemplo, ele desfia bastante, que é o Oxford. Então, se a gente fizer esse zigue-zague na lateral, não vai servir para nada. Ela vai desfiar do mesmo jeito. Lembra que eu sempre falo para vocês do ponto parecido com o overlock? Né? O ponto que imita o overlock. Então, como que você chega num ponto parecido com o overlock para fazer um acabamento perfeito na sua peça e não desfiar? Você vai regular o comprimento. Então, agora a gente vai manter aqui no 6 e agora a gente vai regular nesse botão, tá? Então, eu vou diminuir agora, ó. Vou colocar ele aqui entre o 2 e o 1. E vocês vão ver a diferença que vai ficar esse pontinho. Ó, vejam que agora ele fez também o mesmo zigue-zague, mas olha a diferença, gente. Olha como ficou bem mais fechadinho. Desse jeito aqui, a gente conseguiria fazer a lateral sem desfiar, tá? Entendi, parece bem óbvio. Então, para que servem as outras numerações? Por exemplo, se a gente colocar aqui, o meu ele tem um desenhinho de uma casinha, mas se a gente quisesse fazer uma casinha de botão, aqui já não serviria também, a gente teria que diminuir ainda mais, entre o 0 e o 1. Lembra que eu falei pra vocês que não pode usar essa numeração na costura reta? Já na zigue-zague ela é muito utilizada. Então, ó, vou deixar entre o 0 e 1 e vou fazer uma casinha de botão pra vocês verem. Ó. Vou baixar aqui a minha agulha para esse lado. Agora eu vou virar e vou voltar para o outro lado. Vejam que agora ela fica bem fechadinha, então eu poderia usar para uma casinha de botão, certo? Poliane, essa casinha de botão ficou horrível. Por que que ela ficou horrível, gente? Porque ela tá muito larga. Então, vocês viram a importância desses dois pontos aqui, do comprimento e a largura? Você saber dominar que o comprimento e a largura vai fazer toda a diferença. Ele ficou feio por quê? Porque aqui tá no 6. Então, eu vou manter aqui entre o 0 e 1. E agora eu vou diminuir, ó. Vou colocar no 3. E agora vocês vão ver como vai ficar bonitinho, ó. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer aqui do lado pra vocês verem a diferença que vai dar. Então, só mudando a largura e o comprimento, a gente consegue pontos totalmente diferentes, né? Então, eu continuei usando o ponto reto e o zigue-zague, mas ele fez toda a diferença. Ó, vou mostrar aqui agora pra vocês. Agora sim a gente tem uma casinha de botão decente. Olha a diferença, gente. Conseguem ver? Olha como ficou bonitinha essa aqui. Olha como essa aqui ficou escandalosa, né? Gigante. E essa aqui como ficou com o acabamento perfeito. Por quê? Somente mudando aquele botão. Então, é isso que eu quero que vocês testem na máquina de vocês. E que vocês comecem a usar se vocês não sabiam. Porque às vezes vocês me mandam, ah, minha casinha ficou feia, ah, ficou muito larga e tal. Por quê? Por não saber regular esses dois botõezinhos. Então, esse aqui vai para o lado, largura. Esse aqui, comprimento. Se eu mudar
Tá, Poliane, aqui no 4, mas eu deixar no 3, vai dar pra fazer uma casinha de botão? Não também, ó. Vou mudar aqui no 4. Vocês veem que só uma pequena mudança já vai fazer toda a diferença. Deixa eu colocar aqui a minha linha que saiu. Ó, vou fazer ele aqui do lado também pra vocês verem. Então, eu mantive ele lá no 3, então ele vai ficar bonitinho, mas eu mudei ele pro 4. Ó, sem condições, gente. Não deu nem pra começar a casa do botão. Olha só o que aconteceu. Ele ficou super longe. Por quê? Porque a gente mudou a regulagem do comprimento. Então, ele ficou muito longe o ponto. Então, esse aqui ele vai fazer correr. Lembrem desse detalhe. Esse botão aqui, ele corre o ponto, tá? Então, ele vai ficar mais devagar ou mais rápido. Esse aqui, ele pula para os ladinhos. Então, esse aqui ele corre, esse ele pula pro lado. Lembre desse detalhe que vai ficar mais fácil na hora de vocês fazerem a regulagem. E aí, vocês vão ver pra que vocês precisam desses pontos. E esses pontos aqui podem fazer muita diferença na sua vida, tá? Vou colocar um outro detalhe aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui ele no 4 e deixar ele aqui quase que no 0, ó, um pouquinho mais do que o 0, eu consigo, por exemplo, fazer uma letrinha. Vou tentar fazer aqui pra vocês. Olha como é bacana, só você sabendo regular. Pode ser que você tenha isso aí na sua mão e você nunca tentou usar. Porque você não sabia fazer a regulagem. Mas agora você sabe. Ó, só vou virando. Somente com ponto reto, tá? Com ponto reto não, né, gente? Com zigue-zague. É tanto ponto que até eu me confundi, ó. Somente com o zigue-zague eu consigo bordar. Vocês estão vendo? Olha que bacana. Minha letrinha P, somente regulando a largura e o comprimento do ponto. Então, façam esse teste aí. Conheçam a máquina de vocês, que é conhecendo a máquina que vocês vão conseguir acabamentos perfeitos. Acabamentos igual de loja, carinha de loja, somente com a sua máquina doméstica aí na hora de costurar suas próprias roupas. Então, vocês viram a importância de regular ali o comprimento e a largura do ponto. A gente conseguiu, inclusive, bordar, ó. Aqui eu fiz uma letrinha, né, gente, de qualquer jeito. Mas é possível, sim, vocês escreverem no tecido usando apenas uma máquina doméstica, mas aprendendo a fazer essa regulagem adequada. Onde que as pessoas mais erram nesse momento? É o medo de mexer naqueles botõezinhos. Gente, pode mexer no botão da máquina, não vai quebrar, tá, gente? A regulagem, os botões estão ali para serem usados, para fazerem a regulagem adequada. E o que vai ajudar aqui também na hora de vocês conseguirem um acabamento ainda mais bonito, com aquela carinha de loja que a gente gosta? Os calcadores. Os calcadores, para quem não sabe, são facilitadores aí, principalmente para quem está iniciando. Mas isso a gente fala na nossa próxima aula. Então estejam aqui nesse mesmo horário amanhã para a gente aprender aí, tirar algumas dúvidas sobre os calcadores, para a gente conseguir bons acabamentos e costurar nossas próprias roupas numa máquina doméstica. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a costurinha de vocês. Eu espero vocês aqui amanhã para mais um vídeo para o nosso aquecimento. E é claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhuma dica.